O que acontece é o seguinte, o carrapato basicamente ele é um ecólogo, né? Ele depende de ambientes específicos. Tá? Na verdade a dependência dele pelo ambiente é maior do que pelo hospedeiro. Então, por que isso é importante para a gente? Então, se eu tenho problema, o medo de picada de carrapato, eu tenho que conhecer os ambientes de cada espécie de carrapato para poder evitar aqueles ambientes. Ou saber que se eu estou criando um ambiente, eu abro às vezes o caminho para um carrapato específico. É o que aconteceu com o Amblyomma sculptum, o Amblyomma dubitatus, que são carrapatos de capivara e que se dão relativamente bem, né, em áreas que as capivaras utilizam também. Tá? Então é uma coincidência. E o ser humano criou muitos ambientes assim, como por exemplo lagos ou corpos d'água com mata ciliar ao redor. Né? Então a gente criou condições adequadas para essas duas espécies. Lógico que tem vários outros exemplos. Isso é em relação ao comportamento do hospedeiro e sua relação com o ambiente. Então, para simplificar, um cachorro que fica preso numa casa, ele dá condições, né, de desenvolvimento de um carrapato que a gente chama de Rhipcephalus sanguíneos, que é um carrapato que foi introduzido no Brasil e vive em áreas secas, né? Por exemplo, numa casinha de cachorro ele consegue sobreviver num alpendre, né? Em paredes, né? Então faz o ciclo todo lá. Então o cachorro que fica numa área dessas vai ter essa espécie de carrapato. Agora, se esse cachorro ele puder ter acesso a matas, ele vai estar exposto a infestações por outras espécies de carrapato. Se ele for, por exemplo, um lugar onde tem capivaras, ele pode ser infestado por Amblyomma sculptum também. Então depende do comportamento desse animal e essa relação com o ambiente ao qual ele tem acesso. E isso também possibilita maior ou menor contato com carrapatos e doenças transmitidas. O ser humano ele interfere de várias formas, né? Uma das formas é o ambiente que ele cria, né? Então, se hoje em dia nós temos condomínios verdes, né? Condomínios horizontais, com corpos d'água, com capim, né? Isso cria condição muitas vezes de capivaras proliferarem em seus carrapatos. Tá? Então, essa postura de ser humano, ela facilitou um determinado tipo de parasitismo. E o ser humano acaba sendo parasitado. Outras situações são outros comportamentos humanos, como caçar, pescar, né? Entrar no mato. Tá? Então criam outras condições de encontro com espécies diferentes de carrapato, né? Que normalmente as pessoas acham que é tudo uma coisa só. Não é. Cada local que você vai em cada ambiente você vai encontrar carrapatos característicos. E se o ser humano muda o ambiente, ele pode desfavorecer algumas espécies, favorecer outras. Né? No ambiente urbano o que nós temos é o seguinte, considerando um parque que tenha capivaras e carrapatos, né? O comportamento do ser humano dentro do parque pode gerar um risco maior ou menor de picada por carrapatos. Por exemplo, se uma pessoa vai simplesmente passear num lugar onde tem um passeio que é cimentado, a exposição, o risco de picada por carrapatos é próxima de zero. Se entretanto esse ser humano fizer um piquenique, por exemplo, no meio do mato, né, ao entrar no mato já é exposto a uma espécie, se ele colocar e deitar no chão, colocar um paninho e deitar no chão, ele pode atrair carrapatos que a gente chama de ataque. Né? Então o comportamento do ser humano num parque vai determinar um risco maior ou menor de exposição a carrapatos. E é uma coisa que pode ajudar a prevenir. Então você definir os comportamentos de risco num lugar que pode ser problema para carrapatos, evitar esse comportamento, você pode diminuir muito a picada humana. Isso vai depender de cada parque e dos carrapatos que lá estão. E isso vai depender, por sua vez, do ambiente típico do parque e de animais que existem lá. Então hoje nós temos um problema nesse sentido, que é a capivara, que de fato pode amplificar bastante a quantidade de carrapatos existentes. Tá? Então vai depender muito como aquelas capivaras
estão naquele parque, quantos tem e qual que é o ambiente. Se aquele parque tiver muito, por exemplo, o Amblyomma sculptum mantido por capivaras, o piquenique passa a ser um comportamento de risco, sim. Isso eu já, inclusive, presenciei em outros locais. Aí a única forma de prevenir é não fazer o piquenique. Tá? Agora, se lá não tiver esse Amblyomma sculptum, tiver alguma outra espécie de carrapato que não tem esse comportamento, ou não tem as capivaras, ou tem pouca capivara, ou as capivaras não usem aquela área, aí pode fazer piquenique. Isso na verdade depende de uma avaliação individual de cada parque. Num caso desse, o médico veterinário na verdade pode participar de várias formas, né? Uma das formas que ele tem é dentro da sanidade animal. Então, ele pode colaborar com a verificação se tem alguma rickettsia naquele parque, se tem carrapato naquele parque e como os animais que estão presentes naquele parque estão se comportando. Tá? Por exemplo, um risco que o veterinário pode colocar e determinar se tem naquele lugar capivara e carrapato, se tem cachorro que passeia por lá, o pessoal leva o cachorro, esse cachorro pode pegar carrapato. Né? Então, ele pode participar de várias formas. A outra forma que ele pode fazer é ajudar a definir essas áreas de risco junto com o pessoal da área ambiental, através da coleta de carrapatos e identificação. E com isso, demonstrar quais são as áreas de risco naquele local e quais são os potenciais comportamentos de risco.